Olá, turma, aqui é o professor Diego, do canal Tecmática. Hoje, mais uma vez, com uma questão referente a concurso público, da parte aí de raciocínio lógico matemático da prova. E a questão 13 diz o seguinte: considere a proposição se é domingo, eu acordo às 9 horas. Essa proposição é logicamente equivalente a se não é domingo, eu acordo às 9 horas, se não é domingo, eu não acordo às 9 horas, se eu não acordo às 9 horas, não é domingo, ou se eu acordo às 9 horas, é domingo. Turma, essa é a parte, né, do raciocínio lógico proposicional, e eu costumo falar sempre que, de fato, né, algumas leituras, algumas formas acabam dificultando mais ainda o nosso entendimento, e que nós temos que buscar o livro, o recurso, o vídeo, aquele que chegue mais próximo do que você faça conexões e faça sentido. Então, aqui, seguindo, né, a ideia mesmo desse conteúdo, dessa matéria, quem já estudou sabe, nós atribuímos uma letra a uma das proposições e uma outra letra a outra proposição. É comumente P e Q. Então, P é a proposição é domingo e Q é a proposição eu acordo às 9 horas. Lembrando que, como nós temos o se, o então ficou aqui meio que oculto, não tem problema, mas é uma condicional, ok? E essa condicional, quando analisado o seu valor lógico, que não necessariamente tem a ver com verdadeiro ou falso, tá? O fato assim de que se é domingo de fato ou se você realmente vai acordar, não é isso que está em julgamento. Nós estamos julgando a lógica, o valor lógico a partir da proposição, ou seja, a partir da proposta. Então vamos imaginar essa proposta que foi falada. Se é domingo, eu acordo às 9 horas. Caso ambas as propostas sejam verdadeiras, se for domingo, se você acordar às 9 horas, consequentemente vai ser verdadeiro. Agora, se for domingo e você não acordar às 9 horas, vai ser uma proposta falsa. Pensa no caso que fosse uma promessa, porque eu vi isso em um livro uma vez e eu gostei dessa ideia. Imagina que você faça uma promessa. Se for domingo, né? Eu acordo às 9 horas. Então, caso você, né, perceba que é domingo e você não tenha acordado às 9 horas, essa promessa meio que vai ser falsa, não vai ser cumprida. Então, tenta imaginar por essa ótica que talvez te ajude no entendimento. E aí, seguindo aqui o padrão, se não é domingo e eu acordo às 9 horas, ok, beleza? Sem problema algum, verdadeiro. Porque no final das contas, né, a consequência seria você acordar às 9 horas. E por último, né, quando é as duas, né, falsas, é como se você pensasse assim, para ajudar no entendimento, turma, se não é domingo, eu não acordo às 9 horas. E aí também seria verdadeiro, já que a sua proposta inicial tem a ver, ou sua proposição inicial tem a ver com se é domingo, eu acordo às 9, ok? E aí, eu coloquei escrito aqui para vocês tentarem entender melhor. Se é domingo, eu acordo às 9 horas, verdadeiro. Se é domingo e eu não acordo às 9 horas, isso aqui deu ruim, né? Você não cumpriu com o que era proposto. E aqui, se não é domingo, eu acordo às 9 horas, ok. E a última também, igual nós falamos. Isso, turma, gerou, né, um valor lógico padrão, porque toda condicional que você for analisar, né, com as duas proposições, independente de quais sejam, vai sempre gerar esse valor lógico aí. Verdadeiro para verdadeiro e verdadeiro. Falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Verdadeiro quando a primeira for falsa e a segunda verdadeiro. E verdadeiro quando ambas forem falsas. Então, o único caso que vai ser falso dentro de uma condicional é quando a segunda for falsa. Combinado? Lembra disso porque vai ser importante demais. Seguindo agora, né, olhando as alternativas que você tinha para o caso de uma proposição equivalente, o que é uma proposição logicamente equivalente? É uma proposição, turma, que vai ter o mesmo valor lógico, que a primeira vai ser verdadeira, a segunda vai ser falsa, a terceira vai ser verdadeira e a quarta vai ser verdadeira. Existem outros métodos, outras formas de verificar isso, mas eu acho que essa, por ser da parte lógica ali comum da prova, vai ser a mais tranquila. Então ali eu já mudei. Essa cantoneirazinha no alto significa uma negação, porque a primeira alternativa falava não é domingo e eu acordo às 9 horas. A gente quer testar para ver se ela vai ter a mesma lógica, ok? Então vamos colocar aqui, ó, as 4 situações e depois nós vamos verificar se ela vai parecer com essa de cima. Então vamos testar aqui.
Imagina, né, que no caso, olha só, negação de P, da proposição P. Aqui era verdadeiro, passou a ficar falso. Aqui era verdadeiro, passou a ficar falso. Aqui era falso, virou verdadeiro. Aqui era falso, verdadeiro. Só isso que nós alteramos. E lembra do que eu comentei anteriormente. Só vai ser falso numa condicional, e aí a gente está fazendo essa relação condicional entre a negação de P, né, para Q. Só vai ser falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, que é nesse caso. Todos os outros casos vão ser o quê? Verdadeiro. Então, essa daqui, turma, não é uma proposição logicamente equivalente, porque para ser equivalente, ó, teria que ser exatamente igual a de cima, combinado? Então, vamos testar a B. Já na B, ele, né, propôs que fosse uma negação de P condicionado a uma negação de Q. Então, de novo, se não é domingo, eu não acordo às 9 horas. Essa foi a proposta da segunda alternativa. Caso você negue, né, turma, porque é o que a gente faz, na segunda você deixa a primeira verdadeira, que se não é domingo, porque já veio negada, então ela vai ser como se fosse o valor lógico verdadeiro. Eu acordo às 9 horas. A outra, se é domingo, eu não acordo às 9 horas. Se é domingo, eu acordo às 9 horas. Eu estou deixando isso escrito porque às vezes facilita um pouco mais do que trabalhar só com o código. E depois eu ponho o código para vocês entenderem o seguinte, olha só. Na alternativa, colocou uma negação de P condicionado a uma negação de Q, ok? Então, estava aqui, ó, se não é domingo, então, né, que eu estou colocando então, embora ele não está ali, mas existe, né? Então, se não é domingo, eu não acordo às 9 horas, ok? E aí, na segunda, o que acontece? Ela passa a ser falsa, né? Como é que você escreve essa alternativa, essa proposição de cima falsa? Você tira o não, que é como você estivesse negando uma negação, digamos assim, porque já está negado, você está negando, então aqui nós teríamos uma afirmação, eu acordo às 9 horas. E aí, ou você faz essa análise lógica, porque na prova, turma, dá para fazer, tá? Ou você faz essa análise mais conceitual, beleza? E aí eu vou tentar ir para o lado dessa mais conceitual, porque todo mundo deve ter estudado um pouquinho de lógica proposicional, tabela verdade. Então aqui, quando eu nego Q, repara, né, que quando eu nego P, repara que tudo altera. O que era verdadeiro passa a ser falso, o que era falso passa a ser verdadeiro. Da mesma maneira, quando eu nego Q, né, o que era verdadeiro passa a ser falso, o que é falso passa a ser verdadeiro. E aí, de novo, qual que é a única situação, lembra aqui do alto, da condicional que gera uma proposição, um valor lógico falso? É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, que é aqui. Todos os outros casos, turma, serão verdadeiros. Então, essa está fazendo correspondência com essa, turma? Está equivalente? Não está. Então, não seria essa alternativa B. Quem lembrar da regra, né, de equivalência já ia saber qual alternativa é, beleza? Mas eu estou fazendo aqui buscando clarear um pouco as ideias para que a gente possa tentar compreender mais a fundo o que estaria pedindo. Então, testando a letra C, turma, vamos fazer um experimento aqui, porque na outra vez que eu gravei sobre tabela verdade, o pessoal não comentou, deixou nos comentários que tinha pavor a tabela verdade, que não entrava na mente, entre outras coisas. Então vamos seguir aqui, ó, considerando que nós teríamos que ter uma tabela ou uma conclusão semelhante àquela ali do lado. Vamos pensar numa análise rapidinho aqui, a gente vai voltar para a tabela verdade, mas vamos pensar o seguinte, se eu não acordo às 9 horas. Pessoal, o que é se eu não acordo às 9 horas? É se eu acordo qualquer outro horário, beleza? Que não seja 9 horas. Então vamos ler, vamos tentar entender isso de uma outra forma. Essa é a proposição. Se eu não acordo às 9 horas, não é domingo, ok? Então, se eu não acordo às 9 horas, eu acordo qualquer outro horário, e aí vai estar falando que então não é domingo. Isso faz, turma, com que a gente afirme que só pode ser domingo em algum momento que eu acorde 9 horas, entendeu? Mas não quer dizer também que toda vez que eu acordar 9 horas é domingo,
Pode ter bugado a mente de vocês aí, mas esse detalhe é precioso, porque quando você vem aqui para baixo, ele está falando: se eu não acordo às 9 horas, é domingo. Isso pode, turma? Tem como? E aí não faria sentido, porque lembra o que eu falei? Só vai poder ser domingo se eu acordar às 9 horas. Talvez também nem seja domingo, mas precisa ter essa condição para que seja domingo, ok? Então isso, né, dá uma facilitada na hora de você ver a tabela verdade. Por quê? Ele sugeriu aqui, ó, que nós pegássemos a proposição Q condicionada à proposição P. Então, nós negamos a proposição Q, onde era V, né, foi F, onde era F era V, onde era V foi F, onde era falso, verdadeiro. A mesma coisa fez com P, onde era V, F, onde era V, F, onde era F, V, onde era F, V. E aí, seguindo essa lógica aqui, toda vez numa condicional que for verdadeiro e verdadeiro, turma, é verdadeiro. Toda vez que for falsa a primeira e a segunda for verdadeira, é verdadeiro também. Toda vez que ambas, né, forem falsas, é verdadeiro. E sempre que tiver a primeira verdadeira e a segunda falsa, seria falsa. E aí, né, pessoal, lógico que eu fiz isso aqui para buscar o entendimento, mas tem uma regrinha quando você estuda equivalência que fala que todas as vezes que tiver uma condicional de duas proposições, a equivalência será mesmo, né, o inverso aqui no caso, a negação da condicional da segunda condicionada à primeira. Se você inverter, isso sempre vai gerar a negação. E também quando você põe o ou, também gera a negação, ok? Nem vou aprofundar aqui não, turma, para não bugar a mente de vocês, mas essa ideiazinha, se você estudou, você estaria ciente, né? Se você fez aquele cursinho, fez o preparatório, porque isso sempre é falado. É uma das partes mais básicas ali da equivalência. Se você não fez desse aprofundamento no conteúdo, também dava para deduzir, beleza, turma? E aí, para desencargo, né, para mostrar que essa de fato era a alternativa correta, vamos testar a última. Na D, turma, ele não nega, beleza? Aqui, como estava, ele não nega, ele apenas inverte as proposições. Então, quando eu inverto aqui o valor lógico, aonde era, né, P, nós colocamos Q, que era V em primeiro, e aonde era o Q, a proposição Q, nós colocamos a proposição P, porque é isso que foi feito, uma condicional na qual ele inverteu. Então, se inverte os valores lógicos e aí você voltaria para cá. A única situação onde é falso é quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Em todos os outros casos seriam verdadeiros. E aí vocês veem que não faz correspondência lógica, né? Não tem uma equivalência, já que a única que teria equivalência é a letra C, a que nós encontramos. Espero ter ajudado, turma. Até a próxima. É lógico que essa questão gastaria muito menos tempo do que o vídeo que eu gravei. Você já poderia fazer essa análise aqui mesmo, tá? Pegando esses itens e lembrando dos conceitos, mas eu quis dar uma aprofundada aí até para tranquilizar um pouco a mente da turma que fez o concurso. Um abraço, espero ter ajudado. Até a próxima.